Olá, estamos começando a partir de agora mais um Impressões. E nesse programa, a cada semana, você fica conhecendo um pouco mais sobre a trajetória pessoal e administrativa também de um dos nossos gestores públicos. Hoje o nosso convidado é o jornalista Luiz Torres, que é secretário de Comunicação do Governo da Paraíba. Luiz Torres, seja bem-vindo aqui ao Impressões. Cláudia, obrigado. Eu que agradeço aí o convite e prazer de estar aqui com você. Esse programa tem também o caráter de contar um pouco sobre a história pessoal, como eu disse na abertura, e você é um maranhense que veio à Paraíba, né? Como é que foi essa mudança e por que a escolha da Paraíba? Cláudia, na verdade eu tenho apenas no registro o nascimento em São Luís do Maranhão. Fico feliz em ter nascido numa ilha, né? Numa das 3 capitais que são ilhas aqui no Brasil, mas a minha referência toda é paraibana, de família, e no Maranhão foi apenas um tempo e um período que meus pais foram morar em função do trabalho do meu pai. Então, na verdade, é aquela velha história. Eu só nasci em São Luís e vim ainda criança para cá. Inclusive, se você me perguntar hoje, eu não tenho familiares no Maranhão, eu não tenho parentes no Maranhão, ou seja, eu não tenho raízes familiares no Maranhão, e ainda me devo, inclusive, conhecer um pouco mais da minha própria terra, onde nasci, porque eu quando saí, não voltei mais. Por incrível que pareça, assim, dos lugares do Brasil que eu conheci, eu não retornei mais para São Luís do Maranhão, e ainda me devo isso. E a sua infância foi, então, na Paraíba já? Então, toda na Paraíba, em João Pessoa, com a saída apenas para Campina Grande, onde fiz jornalismo, quer dizer, onde me formei em comunicação lá na Universidade Estadual. Em que momento da sua vida o jornalismo apareceu e também foi decidido como opção de carreira? Tá, Cláudia, é engraçado isso, porque às vezes uma ou outra palestra que eu vá falar para ou estudantes de comunicação, ou até, enfim, colegiais que estão pensando que carreira seguir, eu digo sempre, olha, se você é tímido, se você é introvertido e se você acha que tudo isso lhe afasta totalmente do jornalismo, não faça isso. Assim, eu sou tudo isso e mesmo assim quis fazer jornalismo. Eu só gostava de escrever e de ler, mas adorava ficar aí atrás das câmeras, na verdade, né? Porém, e ainda me lembro quando passei em jornalismo em Campina Grande, peguei a grade curricular, aí tinha lá redação e expressão oral. Eu suava com aquela tese de estudar expressão oral, detestava isso, eu achava que podia viver só escrevendo, né? Sem aparecer. Sem aparecer. Eu me sinto bem, me sinto à vontade e me sentia mais na frente de um computador em branco, né? De uma tela em branco, de um computador, de um papel, mas mesmo assim fiz. E depois percebi que não era esse monstro todo, porque você como jornalista... Então foi uma opção desde a adolescência, o jornalismo já surgiu desde cedo? Desde adolescente, mas assim, você não sabe exatamente o que é jornalismo, você só tem uma predisposição a contar histórias, uma predisposição, no meu caso específico, a escrever histórias, assim, mas não era uma coisa assim, eu quero ser jornalista para isso ou para aquilo. Essa predisposição é que levou à afinidade do jornalismo em si. Porque eu inclusive, quando fiz, eu tinha a opção de fazer Direito em Souza, eu tinha na Universidade Federal, eu tinha passado para Direito em Souza e Jornalismo em Campina. Achava Campina longe e Souza, imagine, né? E aí, escolhi até pela distância mesmo. Eu tinha passado em jornalismo em Campina e Direito em Souza, aí eu disse, rapaz, vou ficar no meio do caminho, porque eu já achava Campina. No meu tempo, inclusive, a duplicação nem tinha sido feita ainda, estava em construção, então eu achava muito a duplicação da 230. E aí, preferi o jornalismo. E depois descobri que com o jornalismo, você, com a missão de pegar uma historinha que apenas 2 ou 3 pessoas sabem, e você querer transformar isso para mais gente, a história de você ser introvertido, de você ser mais recatado, essa coisa fica muito ao lado, porque o que sobressai é a sua missão de contar histórias, enfim, e de ampliar as histórias que são contadas. Isso nos leva a crer que durante o período da faculdade você escanteou a timidez, ou não? Sim, tem uma frase, claro, que eu aprendi lá na Faculdade de Comunicação, que eu acho que serviu muito. Ela parece meu psicologia, mas eu tinha lido em algum local que diz assim, a timidez é a arte de se ver menor.
E de certa forma é um pouco isso, né? De certa forma é um pouco isso. As pessoas que têm uma autossegurança e uma autoconfiança muito definida, elas são naturalmente extrovertidas e se colocam muito bem. O tímido, ele tem alguns complexos, né? Ele se acha de fato menor. E aí a tendência dele é se esconder um pouco. Quando eu li essa frase, eu digo, rapaz, isso é verdade. A timidez é a arte de se ver menor. Eu não vou ficar aqui, enfim, sendo menor, né? Ou me achando menor. Eu vou quebrar essa casca e colocar a cara, como se diz, e o peito, né, para a luta. Enfim, então isso ajudou muito nesse processo de construção, sabe, da carreira jornalística e de fugir daquilo que eu, de fato, eu suava quando tinha alguma coisa que ia além de estar sozinho escrevendo. Sabe, qualquer coisa que fosse além disso me assustava muito. Durante o período da universidade, da faculdade, nós passamos, quem cursa jornalismo, tem a oportunidade de experimentar vários setores. Enfim, como é que você decidiu, ou se foi durante o período da faculdade ou depois na experiência profissional, enveredar pela política? Pois bem, é outra coisa assim, até interessante, porque jornalismo é uma das únicas profissões do mundo, se não a única, em que você pode pegar aquilo que gosta pessoalmente, seja de carro, a futebol, seja de moda, a qualquer a gastronomia, e pegar aquilo que gosta e transformar e ser jornalista daquilo, não é assim? Se você tem uma paixão por turismo, você vai ser jornalista turístico. Se você tem uma paixão por isso, você consegue, dentro daquela paixão sua pessoal, exercer no jornalismo. Então, a rigor, eu achei que ia fazer algo engraçado de cultura. Tinha uma passagem pela história do esporte, inclusive. Hoje eu não faço mais, quer dizer, eu não sei nem como é que é. Mas como é que foi essa passagem pelo esporte? Eu cheguei a cobrir campeonatos de surf, né? Aliás, porque você surfa também. Isso. Então, pela relação pessoal, eu achei que ia para isso, acabar fazendo jornalismo esportivo, né? Ia estar ali no jornalismo esportivo. Eu como estudante ainda de comunicação, eu cobria para os jornaizinhos que tinha da época de surf, eu cobria campeonato de surf. Também cultura. Mas, e a política, eu acompanhava a política porque o meu nome, Cláudia, é Luiz Inácio Rodrigues Torres. Foi uma homenagem? Não foi uma homenagem, é uma junção do nome do meu avô paterno com o avô materno. Porém, eu era uma criança na época em que Lula, aí sim, o Luiz Inácio Lula da Silva, estava aí despontando na década de 80, né, como metalúrgico, aquela coisa toda. E é engraçado, aí a minha escola inteira, aquela gozaçãozinha eu recebi esse tempo inteiro. Hoje, quando as pessoas só me chamam de Luiz Torres, eu consegui escapar um pouco dessa história. Mas eu ficava com esse negócio de Lula na cabeça, de Luiz Inácio Lula. Em 89, eu tinha uns 9 anos, em 89, na campanha presidencial de 89, eu ia para as carreatas e comícios e gostava das pessoas fazendo assim para mim, que era lembra o símbolo de Lula, né, da campanha contra Collor. Aquilo dali me puxou um pouco para a política, por incrível que pareça. Assim, era uma coisa desde criança que me puxou um pouco para o debate político, sim, porque eu me vi envolvido, eu pensei que era comigo, aquele negócio todo eu pensava que era comigo. E a partir daí, passei a acompanhar um pouco mais política. Porém, para o jornalismo, só aconteceu, eu não escolhi, só aconteceu porque o meu primeiro emprego foi na revista Forte, lá em Cabedelo, com o professor Alarico Correia Neto, que é uma grande figura no jornalismo, e ele cobria muito política, e quando eu fui para a revista dele, ele pediu que eu assumisse a revista, e aí tinha um viés político. Aí, a partir daí, eu juntei aquilo que eu já acompanhava naturalmente, mas não era uma obsessão, enfim, aí achei Mas que... acabaria sendo um caminho a ser percorrido. E acabou sendo um caminho percorrido, porque depois daí eu fui ser repórter de política do Jornal da Paraíba, que, enfim, lamentavelmente... faleceu. Esses dias ele fechou a sua circulação. Mas aí, como repórter de política no Jornal da Paraíba, enfim, aí estava consolidado esse caminho que eu acho interessante ter trilhado. Bom, nós vamos a um breve intervalo, voltamos em instantes para continuar a nossa conversa com o jornalista Luiz Torres.